tem empresa que fala assim, não, a gente quer inovar, mas a gente quer inovar dentro de um ambiente seguro. Que é que não, então não dá para inovar, né? Porque inovar é assim, ninguém sabe o que vai dar. Bem-vindo ao Repensadores Cast, o podcast da rede de repensadores que está de volta em comemoração aos 18 anos da Repense. E hoje eu estou aqui com a Béia Carvalho. A Béia foi uma das primeiras repensadoras, né, que entrou nesse grupo especial que a gente criou. É uma profissional especialista em tendências, uma grande palestrante sobre tendências e futurismo, né, Béia? E uma curiosidade é que a Béia vem do nosso mercado. A Béia foi publicitária, foi empresária no segmento de publicidade. E, num determinado momento da carreira, 16 anos atrás, né, a Béia resolveu virar palestrante e trabalhar com futurismo. Béia, para começar o nosso papo, eu queria pedir para você explicar um pouquinho para quem é leigo, né? Se você fosse explicar para o teu neto, né, ou para minha avó, o que é futurismo, né? O que é trabalhar com futurismo, o que é palestrar sobre futuro, sobre tendências. Explica um pouquinho para os leigos que estão assistindo a gente o que é esse assunto. Difícil, hein? Eu acho que é você, né, olhar para o futuro de uma forma a pensar como esse futuro possa ser abundante para todos, né? O que é uma utopia. Né? Então, como que você olha para o futuro e imagina que um mundo mais justo, um mundo mais equitativo, um mundo mais gentil, um mundo mais cordial, um mundo mais solidário, né? Como que isso pode acontecer, né? Então, a partir do fato de você estar olhando um futuro que possa ser abundante, o que você tem que fazer, né? Quais as tendências desse presente, né? Porque sempre você está vivendo um presente que está tendendo a alguma coisa, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo que quando, um pouco antes das torres caírem, né? Que agora já são quase 25 anos, né? Havia uma tendência de se abolir os passaportes entre nações amigas. Então, o mundo estava tendendo a se abrir, né? Nós já somos tão amigos, para que a gente precisa dessas formalidades, né? Aí caem as torres, daí a tendência, ela vira, né? Porque a tendência é que tem uma moeda, né? Então, de um lado vamos abrir para as nações amigas, do outro lado é o oposto, né? Fecha tudo. Então, a hora que caem as torres, a moeda flipa, né? E aí começa, tira o sapato, tira o laptop, né? Levanta a mão, passa, né? Vira coisa da segurança absurda, né? Agora, por exemplo, quando eu venho de Portugal para cá, já não precisa tirar o laptop da mochila. Quando eu vou daqui para lá, tem que tirar o laptop da mochila. Então, assim, você já vê que já vai... Então, as tendências do hoje, elas nos levam a vislumbrar um futuro também, né? Se você se essa tendência for mais bombada, capaz disso acontecer mais facilmente, né? E tem uma outra coisa interessante das tendências, é que elas se unem, né? Se combinam para fazer uma macro tendência. Então você tem, por exemplo, uma tendência de um mundo mais colaborativo, né? Porque o mundo é tão complexo que você não consegue resolver as coisas sozinho. Então você tem que ter mais pessoas. Mas aí você tem tecnologias que ajudam a você ser colaborativo. Então a tecnologia está ajudando isso. Então a tendência, por exemplo, do compartilhamento de informação é uma macro tendência, uma tendência tão forte porque ela está bombada por outras tendências que per si são fortes, né? Então, algumas tendências são muito parrudas, tipo longevidade, né? A longevidade é bombada por esse processo absurdo, né, da medicina, de interromper a mortandade, principalmente no continente africano, a mortandade infantil. A longevidade é um dos temas dentro do universo, né, do futurismo, assim, olhar para o futuro, né?
mais fascinantes, né? Mais Porque fascinantes. a gente vê nas empresas, né, a discussão dos 50 a mais, né? Quer dizer, quantas pessoas hoje estão nas empresas super ativas e há 20 anos atrás, quem estava com 50 anos tinha que se aposentar, né? E em alguns mercados isso é muito mais cruel, o nosso era muito cruel em relação a isso, né? Sim. Então, e hoje já está muito diferente, né? Tem que mudar muito, né? A questão do etarismo é muito abordado, mas é um tema interessante. Eu acho que eu lembro que quando você começou a falar Sempre sobre... falei por longevidade. Você sempre falou. Interessante assim, né? Você, há 16 anos, está trilhando esse caminho de palestrante e você teve uma trajetória, acho que uma outra vida, né? Lá da publicidade. Mas conta um pouquinho dessa tua trajetória. Como é que foi essa tua trajetória empreendedora, empresarial? Em que momento você fez essa virada? Você é uma mulher de viradas, né? Eu acho admirável você. Eu lembro quando você decidiu morar em Portugal. Não, eu vou morar em Portugal. E foi para Portugal. E recomeçou a tua vida lá. E já está super enturmado em Portugal. Então, conta um pouco dessa tua trajetória que é permeada pela coragem, né? Isso aí eu posso dizer que a gente é amigo e eu vejo como você é corajosa nessas viradas que você deu na sua vida. Mas conta um pouquinho aí pra gente. Tem bastante virada, então eu vou tentar ser, ser curtinha. Vamos ver se eu consigo. Mas assim, eu me formei em publicidade e não fui trabalhar em publicidade, né? Então já começou daí. Aí assim, dei aula de inglês, tive uma loja super cool em São Paulo que chamava Naftalina, que era uma loja de bric-a-brac, de coisas do cotidiano antiga, né? Que foi super badalada. Aí saí dali, fui fazer um curso de tradutor e intérprete de cabine. Aí fiz o curso inteiro, falei, não consigo ficar dentro de uma cabine, nem trabalhei nisso, né? Aí eu entrei na publicidade. Não, daí eu fui trabalhar com moda, que é uma paixão. Aí fui trabalhar com vendas, Zump. Lembra de Zump? É outra Imagina, é outra vida. Mas outra vida. Nem sei se tem a Zump, acho que não tem. Acho que não tem mais. E aí de moda eu fui trabalhar numa agência que só tinha contas de moda. E dessa agência que só tinha contas de moda, eu entrei no atendimento, eu tinha, sei lá, acho que eu tinha 30 anos. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar em publicidade. Então era muito engraçado, porque as pessoas da minha idade, elas tinham 10 anos de carreira, né? E eu estava começando. E daí eu fui passando de uma agência para outra e caí na Wonderman, que era marketing direto. E aí que a gente se conectou, que foi em 1991. Que eu comecei a trabalhar com marketing direto, e aí foi a hora porque no marketing direto o planejamento é muito forte. Então aí eu era um atendimento, planejamento e caí pro planejamento mesmo. Aí de lá eu fui para a Grotera, abri uma agência de marketing direto dentro da Grotera, que eu era sócia dos sócios da Grotera, e aí a gente juntou tudo nos anos 2000, e eu fui sócia na Grotera até 2003, quando a agência foi comprada pela TBWA, uma multinacional, e aí eu fui sócia dos gringos, e no dia que eu podia não mais ser sócia dos gringos, eu falei tchau. E daí você começou a 5 Years From Now, logo de sequência. sequência. E aí eu comecei a 5 Years From Now. E como é que foi o insight para começar a 5 Years From Now? O que te deu para... O site, ele tinha um tempo já, porque ele era o seguinte, como você trabalha com planejamento, e aí os últimos 5 anos eu trabalhei com grandes marcas por causa da multinacional, então planejei para Adidas, para Absolut Vodka, para Nissan, né? Nosso amigo em comum, repensador Grandinelli, Belatti. Aí eu falava assim, nossa, né? Como é que essas empresas, elas pensam num curto prazo? São grandes empresas, né? Como é que elas só estão pensando no dia de amanhã, ou talvez no dia de hoje, né? E às vezes eu falava, olha, a gente podia fazer isso, porque daí pensando, né? Então, assim, sempre pensando numa coisa que poderia se desenvolver ali, né? Poderia se revelar mais para frente, poderia dar filhinhos, né? Uma coisa que você começa aqui, que vai dando filhinhos lá para frente. A pessoa fala, não, nós temos que pôr essa campanha aqui, hoje, aqui, agora. Não tem nada a ver com isso que você está falando, né? E não era uma marca só, eram várias, né?
E daí eu falei assim, pô, eu quero fazer isso, eu quero pensar nessas coisas, né? E foi aí que eu abri a 5 Years From Now para fazer os empresários pensarem daqui a 5 anos nas suas empresas, né? Não tinha nada a ver com palestra, a história. A história era um workshop para os empresários pensarem, tá, eu estou aqui, e aonde que eu posso estar daqui a 5 anos? E aí, como fazer a pessoa pensar, né? Porque se você perguntar para uma pessoa assim, onde você quer estar daqui a 5 anos? É a pergunta que mais bloqueia a pessoa não consegue responder. Ninguém consegue responder isso. Ninguém não. A maioria das pessoas E 5 anos é pouco, né? Imagina 10, imagina 15, imagina 20. E aí eu tinha vários elementos que faziam a pessoa, né? Então eu falava de tendências, então fazia a pessoa pensar dali 5 anos. E logo que eu comecei, um cliente falou assim, eu falei alguma coisa da geração, ele falou, o que é geração Y? Eu falei, você sabe o que é? Ele falou, não, eu não sei o que é, não conheço ninguém que sabe o que é geração Y, isso a gente está falando 2008, né? E faz uma palestra sobre isso. Que eu fiz a palestra que depois, mais tarde, eu dei na Repense, a palestra sobre as 5 gerações do mercado de trabalho, né, que hoje são 6. E aí comecei a palestrar. Dentro dos temas que se tem hoje, né, que a gente ouve os relatórios de tendência, tem muita coisa, né? Tem a questão da geracional, ainda se fala muito, né? Cada vez mais. A questão da saúde mental, se fala muito, da longevidade, se fala muito. Mas na tua visão, dentro das empresas que você tem palestrado e tem conversado, quais são, sei lá, os 2 ou 3 temas que você acha que nesse momento estão mais bombados nas empresas? Que são as preocupações mais prioritárias das empresas em relação a essa visão de futuro? Eu acho que sem dúvida a inteligência artificial, né? Saúde mental, óbvio, né? Mas eu acho que o principal, ainda se fala muito de inovação e se faz muito pouco. E aí eu tô falando assim em todas as indústrias, né? Você pegar publicidade, você pegar marcas famosas, inclusive novas marcas, né? Que já começam velhas, né? Então, eu acho que o assunto da inovação ainda é uma barreira muito grande, porque, na realidade, a inovação é um estado de espírito. Tem empresa que fala assim, não, a gente quer inovar, mas a gente quer inovar dentro de um ambiente seguro. Então não dá para inovar, né? Porque inovar é assim, ninguém sabe o que vai dar. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai dar meio certo, né? Então eu acho que tudo tem que começar muito com essa revolução humana. Agora, eu estou interessada, você não me perguntou, mas eu estou interessada num negócio que chama pontes improváveis, entendeu? Como que a gente, como ser humano, eu com meu amigo, eu com meu filho, com meu neto, empresas entre si, empresas com seus funcionários, conseguem, fazem essa transformação dentro de si para poder conversar com o outro. Acho que isso que está faltando. A gente está se distanciando dessa coisa mais humana que tem, que a gente só chegou aqui porque a gente conversou, porque a gente se ajudou, né? Como diz o Yuval Harari, o único animal que colabora com centenas, milhares e milhões de estranhos é o ser humano. O outro animal que consegue fazer isso é um tipo de macaco que consegue colaborar com mais 80 macacos estranhos. A gente consegue colaborar com milhões de pessoas estranhas. Por quê? Porque a gente fala, né? Porque a gente se entende para ir para algum lugar, né? Quando a gente quando a gente se isola, quando a gente polariza, vai dar ruim, entendeu? Lá na frente vai dar ruim. Então, como que a gente começa a pensar isso, que pontes improváveis são possíveis? E aí, voltando um pouco para o nosso mundo do marketing, né, das agências, que você viveu muito também, né, Béia? Quando você pensa em tendências e pensa no papel do CMO, né, eu vejo que quando a gente fala dos congressos que existem de inovação, né, CSW, Web Summit, né, e você olha para as empresas, né, quem mais participa de dentro das empresas desses movimentos, desses congressos, na busca de conteúdo,
normalmente são CMOs, né? Então, como é que você vê assim, as agências e os CMOs no mundo do futurismo? Como é que você vê essa oportunidade a ser ocupada? Então, eu vejo que, eu concordo com você, que eu acho que a galera do marketing é a que mais está ligada, é a que mais comparece, né? Mas eu acho que justamente aí que eu acho que teria que ter uma modificação, que é, sabe aquela frase que eu sempre falo do Walter Lippmann, quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando muito. Então, assim, se só tem gente do marketing pensa igual a gente do marketing. Provavelmente vão nos mesmos restaurantes, né? Fizeram as mesmas escolas, gostam dos mesmos filmes, seguem as mesmas séries, né? Então, a empresa tem que pensar nesses lugares onde você pode se infectar de inovação, né, num lugar mais colaborativo. Então vai o cara das finanças, entendeu? Vai. Mais múltiplo, mais... Tem que ir todo mundo para lá. Até porque todo mundo, olha, o cara das finanças é quem vai pagar a conta. Se ele não acreditar naquilo, ele não vai investir. O cara do RH é o cara que vai transformar a cultura da empresa. Exatamente. Para todo mundo, para existir uma cultura de inovação e não alguém só pensando em inovação, né? Exatamente. E aí ele vai falar, eu estou precisando de tal coisa, então, né? O cara da indústria é o cara que muitas vezes vai viabilizar a inovação, né? Que vai botar a mão na massa. Eu tenho isso pronto, né? Mas eu não sabia que podia acontecer isso, né? Essa transversalidade da inovação. E tem uma coisa também que existe, pelo menos dentro das agências, né? Eu não sei muito bem como que é dentro das empresas, que nunca fiz parte assim da empresa, que é assim, olha, então a gente vai mandar você lá pro SXSW, aí você vai, você cobre, você, né? Você quer fazer resumo. Aí você traz para dentro da nossa empresa, você explica para todo mundo. Hashtag só que não, né? Porque, primeiro, quando você vai ter tempo para fazer o resumo? Quando você vai ter tempo de reunir todo mundo para falar? O máximo que você vai conseguir é falar para sua própria turminha. Bé, temos que chegar agora no finalzinho do nosso papo. Queria te fazer uma última pergunta. Sempre a gente vê aquela pergunta, o que a Bé de hoje falaria para a Bé lá de novinha, começando a carreira? Eu queria fazer uma pergunta contrária. Eita. O que a Bé lá do comecinho da carreira falaria para a Bé de hoje? Daria esse conselho para a Bé de hoje? Eu acho que eu era mais corajosa. Eu acho que, não sei se era coragem ou, sei lá, coisa de medir consequência, assim, sabe? De falar, não vou fazer isso, talvez isso... As pessoas falam que não, né? Que eu sou super corajosa, mas eu acho isso ia falar. Você era mais corajosa ainda. Eu sinto que eu tenho umas coisas que... E agora eu vejo que eu tô voltando, assim, a ser isso, acho, depois dos 70. Que bacana. Sabe? De falar assim, não, sabe, que não concordo com isso que você falou por causa disso, sabe? Assim, não falar, nossa, que besteira que ela falou. Não, assim, ou concordo, ser mais autêntica, vamos dizer assim. Ter menos medo de, sei lá, de falar, de agir, de investir em alguma coisa, assim, sabe? A coragem é o verde com Nélio, né? É o coração em ação, né? É a etimologia da palavra coragem. Então é isso, eu ouvi mais o coração, né? Bem, obrigado pelo papo. Que delícia. Eu que agradeço. Vem aqui, dá um abraço. Sim, obrigado. Obrigada eu.